Olá pessoal, bom dia. É muito bom poder estar com vocês nesse momento muito especial para a gente estudar um pouco da palavra de Deus nessa meditação matinal. Eu tenho uma palavra de Deus para você e sei que essa palavra ela fará algo de especial na sua vida, porque ela tem feito coisas maravilhosas na minha vida, então eu acredito que fará também na sua vida. O texto de hoje é Mateus capítulo 1, versículos de 18 a 25. A palavra de Deus diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu marido, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Quando ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E ela dará luz a um filho, e lhes porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome Jesus. Essa passagem das Escrituras ela é muito especial. Ela fala do nascimento de Jesus. Mas o tema que eu propus para essa manhã não é o nascimento de Jesus, o nosso Senhor. Bendito seja o seu nome. O tema que eu propus para essa manhã é que quando Deus dá uma promessa, Ele providencia os meios necessários para que ela se cumpra. Quando Deus dá uma promessa para alguém, Ele providencia tudo que for necessário para essa promessa se cumprir. E essa aqui é a história mais famosa das Escrituras. Ela inicia os evangelhos. Logo após relatar a genealogia ou a árvore genética de Jesus, a árvore genealógica de Jesus, nós temos a história do seu nascimento, que era exatamente por onde deveríamos começar. E o nascimento de Jesus aqui foi descrito desta maneira. Maria estava comprometida em casamento com José, seu esposo. Só que antes de se casar, José viu que Maria estava grávida. E José não pensou que ali fosse obra divina, até porque não dava para pensar. Ele sabia como que uma gravidez acontecia, então ele entendeu que antes de casar ele havia sido traído, que Maria talvez não tivesse sido fiel a ele. Foi o que veio na mente dele. Mas a sua mente estava errada. Na verdade, algo mais importante estava acontecendo. Algo extraordinário estava se desenvolvendo na sua vida por obra pura e completa do Espírito Santo. Jesus não foi uma obra de Maria. Jesus não foi um projeto de Maria. Jesus foi um projeto de Deus, ou de si próprio, que se fez carne para morar no meio de nós, para salvar o nosso povo e a nossa gente dos nossos pecados, como diz o nome, o próprio nome que foi dado para ele. No versículo 21 diz: Ele dará à luz um filho, ela dará à luz um filho, e lhes porá o nome Jesus, porque ele salvará o povo dos pecados deles. E aqui vem algo muito importante. Algumas pessoas, elas têm até afirmado que ninguém pode morrer pelos pecados de outros, não é? Eles até dizem, alguém outro dia falava para mim, mas esse negócio de Jesus ter morrido pelos pecados dos outros não faz sentido, porque cada um vai dar conta de si mesmo diante de Deus. A alma que peca é essa que morrerá. E eu perguntei para essa pessoa, então por que
se é a pessoa que paga com a própria vida, por que então que no Antigo Testamento tinha que se matar um cordeiro para que houvesse expiação pelo pecado do pecador, da pessoa que fez o mal? Por que que o sacerdote fazia o sacrifício do Yom Kippur? Por que que tinha o dia do perdão? E por que que um cordeiro tinha que ser morto no lugar do transgressor? E ele diz, porque Deus estabeleceu assim. Eu digo, que bom que você disse isso, porque a palavra de Deus vai nos dizer em João 3, capítulo 3, versículo 16, que por amar o mundo de uma forma indescritível, Deus envia seu Filho para ser o cordeiro que morre pelos nossos pecados. E aquela pessoa entendeu a mensagem divina, porque Jesus veio para salvar o povo dos pecados deles. E Jesus é o Salvador da humanidade. Interessante que Maria teve uma conversa com Deus e ela não sabia como ia acontecer isso. Quando o anjo falou que ela ia ficar grávida, ela disse, como vai ser isso? Porque eu nunca tive relação com homem nenhum. Eu estou comprometida, né, com José, mas nunca tive relação com ele. Como que será isso? E a palavra vai mostrar o que aconteceu naquele momento. O texto sagrado diz que o Espírito Santo descreve, o anjo descreve como o Espírito Santo faria. Vai descer sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá, e o ente santo, o ser santo, quem te há de nascer, será chamado Filho do Altíssimo. É interessante porque o texto não apresenta qualquer outra coisa senão uma atuação extraordinária do Espírito Santo sobre a vida de Maria. Mas outra coisa interessante, quando você tem promessas de Deus, quando Deus fala com você, e Ele te promete muitas coisas nas Escrituras, o fato de você estar andando com Deus não vai te livrar de alguns embaraços. Por exemplo, ela recebeu uma promessa de Deus, mas José ficou desgostoso com isso. E ela teve uma situação ali bem delicada, por aceitar o projeto de Deus para a vida dela. Mas uma coisa é importante que a gente saiba. Quando Deus fizer uma promessa para nós e nós estivermos andando segundo a vontade de Deus, nós não precisamos nos preocupar com o que as pessoas vão dizer, com o que os homens vão falar. Pode deixar que o Deus que te fez a promessa, Ele é fiel para cumprir tudo o que Ele disse que vai fazer. Então, é importante que você continue firme andando com Deus, não se preocupando com o que as pessoas vão estar dizendo porque você anda com Deus, ou as dificuldades que você vai enfrentar. Porque nessa dificuldade, que quase terminou com o casamento, ou que poderia ter resultado em apedrejamento, Deus trabalhou. José, seu esposo, era um homem justo, mas ele não era difamador, então não queria colocar Maria em maus lençóis. Então ele pensou em deixá-la secretamente. Mas um anjo de Deus aparece para ele, quando ele pensa nessas coisas, em sonho, e diz, José, filho de Davi, você não tema receber Maria por tua mulher. Em outras palavras, ela não foi infiel a você, ela foi e é fiel a você. Ela é uma boa esposa para você. Então não tema receber ela como tua esposa. Outro detalhe é que a gente vê sempre algumas pessoas defendendo a ideia de que Maria nunca teve relações sexuais. Bom, ela tinha um marido. O marido era dela. José foi apresentado, como as Escrituras diz, como seu esposo. Veja aqui o que diz o versículo, esse versículo que nós acabamos de ler. O versículo 16, aliás, também diz, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Seja na Bíblia católica, seja na Bíblia evangélica, José é apresentado como marido de Maria. Ele não é apresentado como guardião de Maria. Ele não é apresentado como seguidor de Maria. Ele não é apresentado como servo de Maria. Ele é apresentado como o homem de Maria, como o marido de Maria. E o anjo, no verso 20, confirma essa palavra do versículo 16, de que José era marido e que Maria era sua esposa. Ele diz, o anjo diz para ele, José,
filho de Davi, não tema receber Maria por tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo, não é coisa de homem, é do Espírito Santo. Ou seja, ele disse, não tema receber Maria por tua mulher. Maria era mulher de José, como a minha esposa é minha mulher. Eu sou marido da minha esposa. E assim como eu sou marido da minha esposa, José era marido de Maria, de acordo com o versículo 16. E de acordo com o versículo 20, Maria era esposa de José, assim como a minha esposa é minha esposa. E nós temos o nosso casamento normal. O fato de José não ter coabitado, não ter tido relações com Maria durante a sua gravidez, até o nascimento do Senhor Jesus, não destruiu o casamento. Quando Deus deu a promessa de que Maria teria esse filho, ele não estava destruindo um casamento, mas ele procurou um casal de justos, e aquele povo que andava irrepreensivelmente diante do Senhor tiver esse privilégio de ver Deus se fazendo carne dentro do seio daquela família, no ventre de Maria. E ela deu à luz a esse filho, que foi o salvador da humanidade. É interessante que até aquele momento da história, nós não podíamos ser salvos, nós gentios, que não temos descendência judaica. Por quê? Porque Deus havia separado um povo na terra. Mas Deus havia prometido a Abraão que através da sua semente, do seu descendente, ele iria abençoar todas as famílias da terra. E em Jesus Cristo, nós nos tornamos enxertados na videira verdadeira. Em Jesus Cristo, nós passamos a fazer parte do povo de Israel, do povo que Deus separou para o seu nome. E agora não fica restrito apenas a um Israel geográfico, mas um Israel espiritual que está por toda a terra. E essa promessa é muito linda, porque Deus, que sempre quis que todos os povos tivessem acesso à sua salvação, por meio de Jesus, os que estavam longe foram aproximados, os que não eram povos foram chamados povo de Deus, porque em Jesus Cristo nós temos o caminho de volta para Deus. Ao olharmos para o versículo 22, diz que tudo isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras por intermédio do profeta, que diz que a Virgem conceberia e daria à luz um filho e seria chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Interessante que essa profecia, ela veio para cumprir aquilo que Deus já havia dito lá na antiga aliança há muito tempo atrás. Ele disse que chegaria o dia que ele andaria no meio do seu povo e que eles seriam povo de Deus. E esse dia se cumpriu, esse dia aconteceu. Jesus Cristo veio à humanidade e ele, sendo Deus, andou no meio do seu povo. E ao andar no meio do seu povo, nos abriu o caminho de volta para Deus, sendo ele o caminho, a verdade e a vida, bem como é ele o único mediador entre Deus e os homens. Essa promessa ela é muito linda, é uma promessa de Deus para as nossas vidas. Outra coisa que a gente pode perceber é que o texto diz que a Virgem conceberia e daria à luz um filho que seria chamado de Emanuel, Deus conosco. Isso vai nos ajudar a entender que Deus não nos desampara, que Deus não nos deixa só, mas Ele providenciou, por meio de Jesus Cristo, a forma de que pessoas de todas as tribos, línguas, raças e povos pudessem ser conectados ao único Deus verdadeiro. Por isso é que você precisa se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida a Jesus Cristo como sendo o Senhor e Salvador. Quando José despertou do sono, ele fez exatamente como o anjo do Senhor lhe ordenou e recebeu Maria por sua mulher. Mas o texto diz que ele não a conheceu na intimidade sexual até que ela deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. Então aqui está o prazo da castidade de José quando ele vivia com Maria. Era até que ela desse à luz a Jesus.
E as Escrituras vai falar dos outros filhos que José teve com Maria. João 2,12 fala disso, entre muitos outros textos. Mas cada texto será examinado a seu tempo. Para hoje, o que é importante é que você entenda isso. Todas as vezes que Deus faz uma promessa para a vida de alguém, Ele sempre providenciará os meios necessários para que tudo se cumpra. Tentaram matar o Senhor Jesus, não conseguiu, porque Deus estava orquestrando toda aquela história. Tentaram fazer de tudo para desacreditarem na mensagem de Jesus. Mas aqui estou eu 2000 anos depois, proclamando essa fé que se revelou na pessoa de Jesus. Porque agindo Deus na história, ninguém pode impedir. Agindo Deus na sua vida, não há inimigo no mundo que possa impedir aquilo que Deus está fazendo. E José, quando Jesus nasceu, junto com Maria, a sua esposa, pôs o nome de Jesus. E Jesus Cristo é o nome do nosso Senhor e do nosso Salvador. Que Deus aplique essa palavra ao meu, seu coração. E eu quero agradecer a algumas pessoas que ao longo dessa transmissão estiveram conosco, nos assistindo. Arquemp Nascimento, muito obrigado. Pedro Gomes, obrigado por nos acompanhar. Ailton Lima, Deus continue a abençoar a sua vida, em nome de Jesus, obrigado. Meu irmão Josafá de Souza Nascimento, muito obrigado por ter nos acompanhado. Deus seja com vocês, tenham todos um ótimo dia.